De volta aqui no YouTube, no Facebook do Terra do Mandu. Vai deixando seu comentário aí com a gente, beleza? E estamos recebendo convidada aqui no nosso Mandu News de hoje. É a advogada especialista em direito empresarial, a doutora Gabriele Coutinho. Boa noite, doutora. Boa noite, Maxson. Tudo jóia? Prazer. Prazer Obrigada é todo pelo convite. nosso. Ô, doutora, a gente vai falar aqui sobre essa questão da diferença entre escritura de imóvel e registro de imóvel, né? Porque a gente sabe que Pouso Alegre é uma das cidades que tem mais movimentação nesse mercado imobiliário, Sim. mas há uma diferença que quem está comprando e quem está vendendo também tem que ficar muito atento quanto a isso. Qual que é essa principal diferença aí? Isso mesmo, Maxson. Esse é um tema cotidiano, né? Corriqueiro, está presente aí na vida, né, do cidadão. E é um tema que causa muita dúvida ainda nas pessoas, principalmente nos compradores, né? E essa falta de informação e de esclarecimento, ele pode gerar prejuízos para o comprador no final do procedimento, né? A principal diferença, né, é que a escritura de compra e venda, ela é feita no cartório de notas, primeiramente, né? Então a gente tem esse primeiro ponto, né, de diferença. E ele é um documento que externa a vontade do comprador e do vendedor, ou seja, ele é um documento que vai trazer as condições comerciais daquela negociação, forma, condições de pagamento e outras particularidades, né? Tanto que ela é popularmente chamada como um acordo de vontades. Já o registro, ele é um documento feito no cartório de registro de imóveis e é onde vai ser formalizada a titularidade, ou seja, é onde efetivamente o comprador se torna proprietário do imóvel. Tá? Então, são procedimentos e documentos diferentes, mas que são complementares. Um depende do outro para que o processo de transação imobiliária se perfectibilize. Entendi. Digamos que a escritura sai primeiro, então, né? Porque está no processo de compra ainda. Exatamente. A escritura, ela antecede o registro. E tem aquela outra questão que, infelizmente, a gente sabe que ocorre muito aqui em Pouso Alegre, que são os loteamentos que ainda não estão devidamente regularizados junto ao poder público. E aí, quem tem um lote ali para vender, ou o chacreamento, por exemplo, que abaixo de 10 mil metros não pode ter registrado na zona rural, tem aquele famoso contrato de compra e venda. A escritura e o contrato de compra e venda seria a mesma coisa? Não, são instrumentos diferentes também, né? O contrato de compra e venda, apesar dele formalizar a negociação, ele é o documento, vamos dizer, mais informal de todos, né? Porque ele é um documento feito entre particulares, ou seja, só o comprador e o vendedor e eventual testemunha é que tem conhecimento daquela transação, né? Porque fora isso, ele é um documento que vai na gaveta e só as partes ali têm conhecimento. Já a escritura, apesar de trazer o acordo de vontades, a negociação das partes, é um documento registrado em cartório. Então, ele é dotado de fé pública e ele é público também. Né? Então, são procedimentos diferentes, sendo que a escritura de compra e venda, ela traz maior confiabilidade para o comprador. O contrato de compra e venda seria mais o famoso fio de bigode apenas. Exatamente. Podemos dizer que sim, né? Não é o recomendado. Né? O que acontece é que as pessoas fazem o contrato de compra e venda e logo na sequência fazem a escritura. Agora, a escritura, ela pode ser já um processo ali que a pessoa comprou um imóvel financiado. Para a Caixa, por exemplo, liberar o financiamento, exige pelo menos uma escritura, tem esse documento ali. Isso já dá uma garantia a mais para a pessoa ou ainda nem tanto? Estes casos, Magson, são casos muito comuns que vêm de encontro com a sua informação anterior, né? Quando se depende da liberação de um financiamento, é muito comum que seja feito o contrato de compra e venda e quando da liberação do financiamento, aí sim se formaliza a escritura pública. Mas mesmo assim, depois da escritura pública, tem o registro para ser feito. Exatamente. E quais os riscos disso? De ficar apenas na escritura, não partir para o registro? Na verdade, a escritura ela não traz confiabilidade de que a pessoa é efetivamente proprietária, né? Então, por isso que os cartórios usam aquele famoso bordão, quem não registra não é dono. Porque é só através do documento do imóvel, que é a matrícula, a pessoa constando lá como proprietária, que aquele comprador vai ter segurança. Caso ele não faça isso, né? Riscos muito comuns do dia a dia, né? O vendedor vem a ficar inadimplente, tem uma dívida, esse imóvel pode ser penhorado porque ainda está em nome dele,
né? O vendedor da época falece, os herdeiros não têm conhecimento dessa transação, colocam esse imóvel no inventário, então esse imóvel passa a ser objeto de partilha. Então são várias questões, né, que podem fazer com que esse comprador que não registrou o imóvel venha a perdê-lo. Então pode correr isso. Acontece isso, de perder o imóvel. Acontece. Só a escritura no cartório de notas, que as pessoas às vezes guardam por 10, 15 anos, ela não traz segurança nenhuma, né? Ainda assim, o comprador corre o risco de perder o imóvel caso ele não efetive o registro. Gente, é muito preocupante. Infelizmente, tem muitos casos disso que a pessoa não registrou o próprio imóvel ainda. Então, só registrando para ser o verdadeiro dono. E é aquela coisa que às vezes as pessoas adiam essa questão do registro por conta do valor, né? O registro do imóvel costuma ser um percentual do valor do imóvel. E aí a pessoa acaba adiando, tô sem condições agora. Mas precisa fazer das tripas o coração para registrar. Exatamente, né? O custo com cartório de registro de imóveis, ele acaba sendo o mais significativo de todo esse processo, né? A escritura de notas, no cartório de notas, ela é um pouquinho mais em conta. Só que é fazer aquela dosagem de riscos, né? É preferível desembolsar esse valor agora quando da aquisição do imóvel do que correr o risco de perdê-lo lá na frente. Perfeitamente. Agora, uma outra questão aqui é a diferença entre posse e propriedade. Existe? Existe e é uma outra confusão muito comum de se acontecer, né? Posse é aquela pessoa que está no uso, na disponibilidade do imóvel, do bem naquele momento, né? Já propriedade é quem é o titular no documento do imóvel e é a pessoa que tem poderes para locá-lo, vender, construir. Então é a pessoa que tem legitimidade para transacionar esse imóvel. O possuidor, ele só tem poderes, vamos assim dizer, para utilizar do imóvel. É que às vezes acontecem quando os pais, por exemplo, colocam filhos ali para usar o imóvel, né? Uma pessoa mais idosa que alguém coloca para ser a usuária do bem. Isso, e o próprio comprador, enquanto ele não registra o imóvel, não passa essa titularidade para ele, ele é só possuidor, ele não é proprietário. Jesus amado, então é muito importante. E aí aquela questão, né? A gente está conversando aqui com a doutora Gabriele Coutinho, que é advogada especialista em direito empresarial, e aquela questão que a pessoa às vezes precisa de ficar atento a isso. Você confia no vendedor, confia ali no corretor, né? O corretor trabalha, faz um trabalho importante para isso, mas ao mesmo tempo, se a pessoa tem alguma dúvida, tem que buscar especialistas, advogados de sua confiança, para ter essa consultoria também, né? Sim, hoje em dia, Magson, é muito comum, né? Temos vários profissionais aí, especialistas, tanto no ramo imobiliário, despachantes, corretores, quanto auxílio jurídico, né? Para fazer com que esse procedimento ele seja o mais seguro possível para o comprador. Tá aí, gente. Dica dada para você a respeito da compra de imóvel, um tema muito interessante que depois a gente pode debater mais sobre ele, viu? Claro, combinado. Você pode mandar sua dúvida aí no Manda o Zap 3025-0138 ou aqui nos comentários mesmo, que a gente traz a doutora Gabriele aqui de novo para a gente falar sobre esse assunto de venda de imóveis, compra de imóveis em Pouso Alegre, isso ferve. Obrigado, doutora Gabriele. Eu que agradeço.